Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos reunidos hoje para celebrarmos mais um culto ao nosso Senhor e Salvador. Hoje nós teremos o culto onde lembramos a ascensão de Cristo Jesus, o dia em que o nosso Salvador subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai, onde reina sobre nós em glória e poder. Que Deus nos abençoe mais este culto. Amém. Como é gostoso estar no teu templo, ó Deus Todo-Poderoso. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e minha alma vibram de alegria quando me aproximo de Deus. Os pardais e andorinhas fazem ninhos para proteger os seus filhotes, mas o meu ninho, meu rei e meu Deus, são os teus altares. Felizes são os que moram no seu santo templo, sempre cantarão louvores a ti. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão em tua casa, louvando o teu nome para sempre. Ó Senhor, Deus do universo, escute a nossa oração. Ouve-nos, ó Deus de Israel, tu és a nossa proteção. Amado Deus, felizes mesmo são as pessoas que confiam em ti. Graças te damos, ó Deus, por tua presença entre nós, pela palavra e pelo santo sacramento. Pelo teu nome, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção, rede reunidos ao Deus de eterno, infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre, foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Estimados irmãos em Cristo, o pecado nos entristece, perturba, machuca, oprime e condena. Mas Jesus ele nos convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ir a Jesus significa reconhecer a nossa condição de perdidos e condenados e também nos apegar unicamente na sua graça perdoadora. Entreguemos a Cristo Jesus os nossos fardos e reconheçamos a nossa condição pecadora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor Deus é a minha rocha poderosa e o meu abrigo seguro. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo,
a força da minha salvação. Ó Deus de toda misericórdia e bondade, nós te confessamos todos os nossos erros, todas as nossas maldades e fraquezas. Nós te ofendemos por pensamentos, por palavras e por ações. Nós sabemos que somos merecedores de castigo tanto aqui nesta vida como por toda a eternidade. Nós rogamos por tua misericórdia, Senhor. Alivia a nossa consciência, os nossos corações e os nossos ombros do peso da nossa culpa. Mediante o sangue redentor de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, assim nós confessamos o nosso pecado. Amém. Meus queridos e amados irmãos, tendo, pois, então assim confessado os teus pecados, declarado a tua confiança em Cristo, eu, como ministro da palavra do Senhor, anuncio a vocês: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E digo também, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Por isso, meu amado irmão, perdoados estão todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 47. E a leitura deste Salmo ela vai ser feita na Nova Almeida Atualizada, uma versão um pouco diferente daquela que estamos acostumados a usar aqui na Congregação Bom Jesus, mas é a linguagem então que foi escolhida para este nosso culto de ascensão. O texto bíblico do Salmo 47 então nos diz assim: batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. A leitura de Atos para o nosso culto está em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, onde o texto diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui a leitura de Atos, palavras de nosso Deus. A leitura do Santo Evangelho para este nosso culto de Ascensão está em Lucas capítulo 24, dos versículos 44 a 53, onde o texto de Deus nos diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai: permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, para este nosso culto de Ascensão, nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo atanasiano. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e iguais em majestade eterna. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. E nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma é maior ou menor, mas todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que, como foi dito, em tudo seja honrado a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Aquele, portanto, que quiser ser salvo, deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira: crermos e confessarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta é a verdadeira fé. Aquele que não o crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Amém.
das nações, louvar a quem por nós na cruz morreu em aflições. Prostrai-vos todos e cantai em vera adoração, o Rei eterno celebrai, o Autor da salvação. E vós que tendes o perdão, correi a venerar a quem nos trouxe a redenção e ao céu nos quer levar. Quando existe mudança de rumos, mudança de liderança em uma empresa, em um setor, em um negócio, em um órgão público ou em uma prefeitura, talvez em um estado ou na liderança de um país, a gente costuma usar para descrever essa situação as palavras sob nova direção. Tem gente que às vezes coloca placa na frente do seu negócio para dizer: tivemos uma mudança de rumo, uma mudança de liderança. Não esperem que tudo esteja como estava antes. De alguma forma, a ascensão de Jesus acontece sob nova direção, porque existe uma realocação em Jesus. Jesus vai ocupar outro lugar e deixa de ocupar o lugar que ele estava ocupando aqui. E uma das perguntas importantes para a gente fazer na ascensão é: onde Jesus deveria estar? Será que ele deveria ficar aqui com seus discípulos? Será que ele não deveria ter ficado de onde ele saiu antes de vir aqui para o mundo? Será que ele deveria voltar ao lugar que o Pai reservou para ele? A ascensão faz parte de um problema, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer com ela. Será que nós devemos celebrar que Jesus nos deixou? Será que os discípulos celebrariam uma despedida de Jesus? Tem como ser bom o fato de Jesus não estar mais aqui? O próprio Jesus vai responder que sim, que é bom. No texto de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus vai dizer que convém que eu não permaneça aqui onde estou. Convém para vocês que eu vá para onde o meu Pai destinou que eu fosse. Nos credos, a ascensão ocupa um espaço realmente importante, ao lado da descida de Jesus ao inferno e da ressurreição, por exemplo. Só que os credos não explicam a ascensão. Eles simplesmente nos dizem: Jesus desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Por isso, na reflexão de hoje, eu vou deixar um pouco de lado o relato da ascensão, o acontecimento, a narrativa da ascensão, e eu vou propor uma reflexão sobre o significado e a importância da ascensão. E se Jesus não tivesse subido aos céus, que diferença faria? No primeiro momento, é importante que nós lembremos que a ascensão tem um tanto de despedida. É um momento, uma celebração final do ministério de Jesus presente aqui na Terra, e é um final triunfal para uma história sensacional. Um final muito melhor do que "e viveram felizes para sempre". Lembra até, muitas vezes, a cena final de vários filmes. Aquela cena, sabe, quando os heróis do filme são honrados, quando congratulações e lugares de honra são distribuídos. Isso acontece, por exemplo, no final do primeiro filme do Star Wars, isso acontece no final do Independence Day, acontece no final de um monte de filme. E tudo isso nos dá uma ideia daquilo que está acontecendo aqui, claro, em proporções muito maiores na ascensão de Jesus. A ascensão também é um momento do reinado de Jesus. O momento em que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. A ascensão é o ponto alto, é o clímax do reinado de Jesus na sua vitoriosa jornada. Ressurreição, descida de Jesus ao inferno e agora a ascensão. O rei finalmente está no trono. Qual é o lugar do rei? É no trono.
Jesus vai ocupar o seu trono, os céus o recebem vitorioso. Deus o honra e dá a ele um lugar de honra, que é o lugar descrito como à direita ou à destra de Deus Pai. Nesse mundo, muitas vezes, pessoas são honradas sem o devido merecimento. Ou pessoas que só depois de honradas nós vamos perceber que não mereciam ter sido honradas como foram. Mas Jesus é honrado com todo o merecimento do mundo. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Mas para que ele vai lá? Ele vai lá para ser o nosso mediador, já que ele é um de nós. Ele intercede por nós junto ao Pai. Por isso, o papel de intercessor é do próprio Jesus. Veja que Jesus não usa a honra que o Pai lhe deu para benefício próprio. Ele usa a honra que o Pai lhe deu para nosso benefício. Veja que como é importante que Jesus vá, suba aos céus e ocupe o lugar que é dele, à direita de Deus Pai. Além disso, o reinado de Jesus é um momento, e a ascensão é o momento em que Jesus expulsa, Jesus tira o poder do diabo. Isso nós vimos em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9. Todos os inimigos são derrotados desse rei e os inimigos dele não são mais motivo de preocupação. Jesus reina soberano. Nenhum poder chega perto, se aproxima do poder dele. A luz da vitória de Jesus sobre o diabo na cruz e na ressurreição. A ascensão pode ser interpretada como um momento em que Jesus toma para si, em que Jesus assume, toma posse do governo, do domínio sobre principados e poderes, colocando todos eles debaixo dos seus pés. Nada chega perto do poder de Jesus. Nada existe acima do poder de Jesus. Não existe nada ao lado do poder de Jesus e não existe algo que se aproxime nem de perto do poder que Jesus vai tomar para si, sentado no seu trono à destra de Deus Pai. Desde a tentação até a sua morte na cruz, Jesus está em uma batalha contra o diabo. O diabo não economiza energias para impedir que Jesus conquiste a nossa salvação. Em sua morte, em sua ressurreição, Jesus vence o poder do diabo e de todos os seus aliados. Vence o pecado e a morte. Jesus venceu a batalha decisiva por nós e mostrou a sua vitória quando desceu ao inferno. Jesus não desce ao inferno para pagar pelos pecados ou para sofrer. A descida de Jesus ao inferno não faz parte da sua humilhação, mas faz parte da sua exaltação. Jesus desce vitorioso ao inferno e se mostra vitorioso. E pela sua ascensão, quando ele sobe aos céus, ele expulsa o diabo como nosso acusador diante de Deus. Não temos mais quem nos acuse diante do juízo, diante do trono de Deus. E com isso ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa referência ao Salmo 110, que nos diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés, é uma referência de um texto que é o texto mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. E nos descreve uma cena comum: um governante poderoso que conquista o domínio sobre o seu inimigo e deixa isso claro, colocando o pé no pescoço do inimigo derrotado. Jesus, como rei, reina sobre os seus inimigos, que também são os nossos inimigos: o pecado, o diabo, a morte, a nossa natureza humana pecadora. E no batismo, nós fomos transferidos da tirania do diabo para o senhorio de Jesus, e não para a tirania de Jesus. Lutero compara o cristão com um burro, que é montado por Jesus. Ele tem o senhor certo. O ser humano, na verdade, é um burro montado pelo diabo, de acordo com a descrição de Lutero. E não cabe ao ser humano escolher
não ser montado por ninguém, ele só tem duas escolhas. Ou ele é montado pelo diabo, ou ele é montado por Jesus. Por isso, a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação é estar sob o domínio do Senhor certo. Quando nós pensamos que estamos tomando as nossas próprias decisões e fazendo o que nós bem entendemos, quando nós achamos que estamos com as rédeas da situação nas nossas mãos, na verdade nós estamos sendo montados pelo diabo. No entanto, viver sob o domínio desse rei é uma ótima notícia. E é uma ótima notícia porque viver sob o domínio de Jesus significa viver sob o governo de um governador gracioso, um Senhor gracioso. Como é estar debaixo dos pés de Jesus? É diferente de estar debaixo dos pés de quem quer que seja. Jesus reina, nos enviando o seu Espírito Santo, nos enchendo de dons, de presentes e nos dando a sua salvação. Por isso, viver sob o domínio do Rei Jesus é algo tão bom, porque Jesus nos protege do maligno e finalmente vai nos livrar do diabo. Agora, Jesus reina, Jesus governa sobre todos, mas ele não faz isso como um tirano. Ele faz isso como um gracioso Senhor, ou como o Rei Pastor, descrito em João capítulo 15. E como isso acontece? Jesus governa nos dando o seu Espírito Santo, por meio do qual ele nos protege, por meio do qual ele nos guarda e ele nos defende contra os últimos e ofegantes esforços do diabo para nos levar para o inferno junto com ele. No seu governo, Jesus nos nutre, nos fortalece através dos meios da graça, através da palavra, através da Santa Ceia. E agora que ele nos fez seus e nós vivemos sob o seu governo, nós vivemos servindo ao nosso Senhor. Por isso, viver sob o domínio desse rei é bom para a gente. Porque à direita de Deus, Jesus levará todas as coisas à sua consumação e reconciliará todas as coisas consigo mesmo. O resultado da ascensão é uma nova criação, na qual Jesus é o segundo Adão, que não realiza a devastação que o primeiro Adão realizou, mas ao contrário. Ele trouxe restauração para toda a criação. Agora, um ser humano está sentado à destra de Deus Pai. O primeiro Adão perdeu o domínio sobre a criação, o domínio que havia recebido de Deus. O segundo Adão, o Rei Jesus, conquista novamente esse domínio e restabelece a humanidade nessa função de ser representante de Deus diante de toda a sua criação. Por isso, estamos sob nova direção. Uma expressão que a gente costuma ouvir quando sabe que as coisas vão mudar. Só que nem sempre, quando as coisas mudam, isso é um bom sinal. No entanto, na ascensão de Jesus, a gente vê que as coisas mudaram. Jesus não está mais aqui conosco, mas elas mudaram para melhor. Ele está à direita de Deus Pai. E esse lugar de honra do nosso Senhor é um lugar que Ele usa para o nosso benefício. Por isso, a nossa salvação está garantida e não existe poder na criação capaz de oferecer qualquer perigo à nossa salvação. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Meu querido irmão em Cristo, nós sempre lembramos neste momento do culto, da nossa tarefa como cristãos, daquilo para qual Cristo nos convocou a continuarmos sendo a sua igreja, a mantermos a pregação da sua palavra, a mantermos a administração dos sacramentos entre nós. Para isso, Deus ele pede que nós cumpramos com aquilo que foi determinado desde o Antigo Testamento, que os filhos de Deus tragam à casa de Deus parte daquilo que receberam como uma bênção. Nós temos o momento da oferta de gratidão, e é nesse momento que você é convidado por Deus a contribuir com uma parte daquilo que Ele lhe dá, para que a sua igreja continue a existir, para que a sua igreja possa continuar a pregar o Evangelho não apenas para você, mas para muitas pessoas que escutam esta palavra. Que Deus possa abençoar o ofertar de cada cristão
e que Deus nos mobilize, por meio de seu Espírito Santo, a cumprirmos com o nosso dever. Que Deus, assim, o abençoe, meu amado irmão. Amém. Nós vamos agora, neste momento, falar com nosso Deus em oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Redentor. Ele pagou o preço total dos nossos pecados e se assentou à direita da Tua Majestade no céu. Nós Te bendizemos por haveres enviado para morrer por nós, para ressuscitar por nós e subir aos céus, libertando os que estavam presos e recebendo os fiéis em Tuas mãos. Assim, Cristo se tornou o Salvador, dando arrependimento e perdão dos pecados, concedendo vida, luz, conforto, força, vitória, paz e alegria a todos os Teus filhos. Na verdade, pecamos cruelmente contra Ti e nada merecemos além da Tua ira e indignação. Mas temos um advogado junto a Ti. É Jesus, o justo, Teu Filho, que é a garantia do perdão para todos os nossos pecados. Que esses sejam perdoados por Ti, apesar de serem tantos. E então, justificados pela fé, teremos paz contigo mediante Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Dá-nos a fé que purifica a alma, que opera o amor e que vence o mundo. Faze-nos dedicados na prática das boas obras. Concede que, assim como Teu Filho subiu aos céus, que também nós para lá possamos subir de corpo e alma e morar ao Teu lado eternamente. Olha com amor para toda a humanidade, a quem o Teu Filho redimiu com o seu precioso sangue, para que em todas as nações seja a sua herança e toda a terra a Ti pertença, Senhor. Queira Cristo, Rei da Glória, ser o nosso companheiro da vida, o nosso libertador na morte e o socorro bem presente na angústia. E finalmente, quando Jesus vier em majestade e glória para julgar este mundo, concede que, junto com todos os salvos,
herdemos o reino preparado para nós na tua eterna glória. É mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Nós vamos agora também orar a oração que Cristo Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, meus amados irmãos, nós estamos concluindo o nosso culto de ascensão, esse culto onde lembramos a subida de Cristo aos céus, um momento glorioso na obra de nosso Salvador Jesus, aonde agora Ele reina sobre nós com glória e poder, sentado à direita do Pai. Ele virá julgar vivos e mortos no último dia, que estejamos preparados para irmos ao seu lado, estar desfrutando eternamente da sua presença no reino celestial. Que este Deus maravilhoso assim te abençoe. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós também queremos pedir que, se possível, você possa compartilhar este culto, curtir essa postagem, que você possa dividi-lo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esta pregação da Palavra de Deus. Nessa certeza, Cristo estará abençoando não só a você, mas a outras pessoas. Isso também é testemunho, isso também é fazer parte da tarefa missionária que Cristo entregou à sua igreja. Que Deus possa te abençoar também nessa tarefa. Os avisos da semana estão abaixo na descrição desse vídeo, você pode acessar aí e ver os avisos da próxima semana, todas as informações que são necessárias. Qualquer dúvida também estamos à disposição. Que Deus possa sim também abençoar o trabalho de nossa igreja, que retoma algumas atividades agora com este momento onde a pandemia nos permite mais uma vez voltarmos com atividades presenciais. Que Deus possa continuar nos abençoando. E por fim, quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua participação neste culto e desejar que as maiores bênçãos do Senhor te acompanhem nessa semana. Um grande abraço de nossa parte. Tchau, tchau.